Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os 5 maiores erros dos corredores, mas antes eu gostaria que você me respondesse se você gostou da nossa árvore de Natal aqui do lado. Já estamos na época e pensando já no Natal. Bom, eu listei aqui 5 dos maiores erros que eu vejo no dia a dia dos atletas que eu treino. E eu vou te mostrar o porquê que cada um desses erros é extremamente relevante e pode atrapalhar muito tanto o seu desenvolvimento, a sua melhora como corredor, como também te aproximar de uma lesão, beleza? Vamos lá! O primeiro dos erros é o que é chamado em livros e artigos de overuse, ou seja, uso excessivo. O que isso significa? É quando você faz uma carga de treino que a sua estrutura, o seu corpo não está preparado para receber. E isso é muito comum em dois casos, pessoas que estão começando a correr e pessoas que estão no pico do seu treinamento para uma prova muito importante. Por que isso é um problema? Além de não ser algo eficiente, não te traz retorno, porque você vai começar a ficar muito cansado, não vai mais conseguir render nos treinos, não vai ter a adaptação que você quer realmente, isso aqui te aproxima demais de uma lesão. Então, a sua estrutura, tanto óssea, quanto articular, quanto muscular, ela precisa estar preparada para receber aquela carga de treino. Quando você excede um pouquinho, você vai começar a ver problemas como lesão muscular, canelite, síndrome do trato iliotibial, coisas que são muito comuns de corredores que geralmente está associado com uso excessivo, com carga de treino que o seu corpo não está preparado para receber. Então, esse, cara, é um dos principais erros e é o principal causador de lesão. O overuse, uso excessivo, ou seja, excesso de treino. Número 2, a gente tem aqui como o não fazer trabalho de fortalecimento, não fazer a musculação. Às vezes as pessoas pensam assim, pô, mas eu sou corredor, eu preciso correr. E é isso mesmo, você precisa ter um volume de treino, precisa correr, é o seu esporte principal, então certamente é o que você mais precisa fazer. Porém, a musculação, o fortalecimento muscular, te dá um suporte para várias coisas. Primeiro é você não se machucar. Não se machucando, você consegue treinar mais. Então, tendo ali um equilíbrio muscular, você vai conseguir absorver uma carga maior de treino. A segunda coisa que a musculação faz é te permitir treinar mais. Músculos mais fortes sofrem menos durante o treino, se desgastam menos. E aí você vai conseguir treinar mais vezes, porque o seu nível de prontidão, ou seja, o quanto você demora, demora para se recuperar, é um período muito menor. Então, se você treina hoje, se o músculo for forte, amanhã você já está bem, porque o músculo não teve um desgaste tão grande assim. E a terceira coisa, que também é extremamente importante, é melhora de economia de corrida. Isso é extremamente importante, a gente já fez um vídeo completo sobre isso, que vai estar por aqui em algum link para que você possa assistir. Inclusive, nesse vídeo eu mostrei os estudos e como é o treinamento que os autores sugerem nesses estudos. Então dá uma olhadinha aqui, é só dar um print, você pode até, inclusive, talvez até replicar esses treinos lá na sua academia. Terceiro ponto extremamente importante, o sono. E é uma frase que eu sempre repito. Sono, por mais que as pessoas às vezes pensem assim, pô, dormir bem, dormir 7, 8 horas é um luxo. Na verdade, sono é uma necessidade, não é um luxo. Você precisa dormir bem para se recuperar, para conseguir fazer os treinos. As pessoas às vezes pensam que você vai melhorar durante o treino. Isso é um engano, isso é um erro. Na verdade, no treino você piora, porque no treino é onde a gente estressa o seu corpo. Então, se você comparar inclusive o início do treino com o final do treino, você vai perceber que no início você estava melhor do que você vai estar no final. É óbvio, você estressou o seu corpo, você vai terminar o seu treino pior do que você começou. Mas aí o que acontece? Você vai para casa, você come, você dorme, e aí no dia seguinte você vai estar melhor, porque você teve todo o processo de recuperação de uma boa alimentação, mais da parte do sono. Então, quando você faz esse completo, aí sim você melhora. Durante o treino não é o momento que você melhora depois. Só que para melhorar não basta treinar, você precisa se alimentar bem e você precisa dormir bem. Então, por isso que o sono é extremamente importante, sem contar uma questão de longevidade, saúde cognitiva, tudo isso que é extremamente importante. E eu aproveito já para conectar com o quarto ponto, que é um erro muito, muito, muito comum. As pessoas fazem o treino, terminou o treino, você demora um período longo para se alimentar. Então você faz um treino intervalado muito forte, longe de casa, você sai de lá e aí você vai buscar o filho na escola e vai fazer não sei o que. Quando chega em casa, 1h30, 2 horas depois, aí você vai se alimentar. Você perde uma janela muito importante de alimentação pós-treino. Então, eu não quero trazer o quarto ponto aqui como alimentação, porque isso é meio óbvio, todo mundo sabe que precisa se alimentar bem, mas eu quero colocar especificamente uma alimentação pós-treino, principalmente se for um treino muito difícil, um treino longo, um treino intervalado muito forte. Aí você pode falar assim, pô Alex, mas
eu saio do meu treino, tenho que fazer alguma outra coisa e tal. Cara, leva um suplemento, leva algum tipo de pós-treino que vai ser importante. Você precisa dessa recuperação. Como eu falei no ponto anterior, não é durante o treino que você melhora. A melhora ela acontece depois do ciclo completo. Treino, alimentação, sono. Se você não fizer os três, você vai ter uma deficiência certamente na sua melhora. E imagina, você sofre um monte no treino, você entrega, você chega lá, faz um treino muito difícil, e depois você acaba perdendo adaptações positivas simplesmente por não comer logo depois do treino. Então, cara, converse com o nutricionista, vê o que você precisa tomar pós-treino ou comer, mas, cara, levar uma banana, levar alguma coisa de pós-treino pode ajudar demais, tá? Então, esse ponto acaba sendo muito negligenciado também. O quinto ponto aqui é correr provas demais. Isso, cara, é um problema muito grande que eu brigo demais com os meus atletas. Por quê? Quando a gente faz um ciclo realmente completo, ele é diferente. Quando você compete demais, faz muitas provas, eu vou colocar aqui, por exemplo, alguém que faz 12, 14 provas por ano, você não consegue fazer um treinamento de verdade. A não ser que você diga assim, pô Alex, mas eu uso a prova como um treino. Pode até ser, mas é muito difícil que você vai fazer um treino leve numa prova. A partir do momento que dá a largada, cara, todo mundo vai querer entregar o seu melhor. Então você acaba saindo um pouquinho daquela programação. E aí tem aquela coisa, às vezes o atleta fala assim, pô, mas eu vou usar essa prova aqui como treino. Fala, beleza, mas no dia anterior tem treino, no dia seguinte vai ter treino. E aí no dia anterior você vai falar assim, pô, mas eu não vou fazer esse treino porque senão amanhã eu vou chegar na prova meio cansado. Pô, então você já não está usando a prova como treino. Quando a prova é treino, você vai treinar no dia anterior, ela vai treinar no dia seguinte. Então, por isso que eu não gosto muito de tantas provas. Por mim, os atletas fazem no máximo 6 provas por ano. Eu, particularmente, faço 4, por aí. Então, também depende do tamanho da prova, né? Provas mais longas exigem recuperações maiores. Provas mais curtas exigem uma recuperação um pouco menor. Mas quando você faz muita prova, você acaba treinando menos. Imagina que quando você vai fazer uma prova, você precisa fazer uma preparação, um polimento e uma transição pós-prova. Se você for fazer muitas provas, não dá tempo de fazer nada disso. Então, quem compete muito acaba perdendo muito desempenho. E aí tem aquela coisa, né? Pô, Alex, mas eu gosto muito de fazer prova e não me importo tanto com o meu tempo. Beleza, tudo certo, pode fazer mais prova, tá tranquilo. Só saiba que fazendo muitas provas, provavelmente você não vai alcançar o seu melhor desempenho, justamente porque você não consegue fazer esse ciclo completo. E vou trazer aqui um bônus, o sexto erro, que é o não correr leve de verdade. Quando eu falo em correr leve, essa corrida leve, ela tem uma função, que é de construir aquela nossa base aeróbia. Então você capta oxigênio, transporta, gera energia e vai fazendo esse processo, vai deixando todo esse processo mais eficiente. Você vai mudar o seu coração, você vai mudar as suas veias, seus transportadores, vai aumentar a capilaridade, vai aumentar a sua densidade mitocondrial, vai conseguir gerar mais energia, você vai ficar muito eficiente nesse processo. Então, quando você faz um treino muito leve, é muito legal porque além de ficar mais eficiente nesse processo, o seu desgaste ele é mínimo, é muito pequeno mesmo. Quando você acelera um pouquinho mais, você vai estar fazendo mais ou menos a mesma adaptação, não vai mudar muita coisa, só que você vai ficar mais cansado no dia seguinte. Isso é um problema, porque no dia seguinte você pode ter um treino intervalado muito forte, por exemplo. É por isso que essa é chamada de gray zone, ou a zona cinza, que é uma zona ali que meio que ela não é tão forte para criar uma adaptação de VO2 máximo, de limiar, mas ela também não é tão leve assim para criar uma adaptação aqui de base aeróbia, de economia de corrida. Então fica uma zona ali que, pô, ela cansa demais, mas ela não vale a pena porque não gera tanta adaptação, então ela acaba se tornando um problema. Claro que quando você vai fazer uns treinos de ritmo, algumas coisas nesse sentido, pode ser um pouco mais forte, mas quando a gente está falando de treino leve, é para ser leve de verdade. Frequência cardíaca super baixa, você conseguir conversar enquanto está correndo, aquele treino que você termina o treino melhor do que você começou. Então, não fazer esses treinos acaba trazendo um grande problema de cansaço e de não ter uma adaptação positiva, então realmente não vale a pena fazer isso. Mas agora eu quero que você me diga aí, teve algum desses erros aqui que você já cometeu ou ainda comete? E principalmente, tem algum desses erros que te surpreende? Eu tentei trazer aqui coisas que não são tão óbvias, tão claras assim, e coisas que eu vejo com muita frequência no meu dia a dia. E se você pensar em alguma coisa, também pode deixar aqui nos comentários para ajudar todo mundo, a gente acaba gerando conhecimento juntos por aqui. Se inscreve no canal. Valeu!